Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda aqui do AJ Art. Já peço pra você deixar o like, porque isso já ajuda aqui o canal, né? O canal, gente, é difícil ter vídeo aqui no canal, porque eu que faço tudo nesse negócio, mas tá aí, mais um vídeo pra você. Dessa vez eu tive que fazer um desenho, né, meio que misturando a cultura japonesa com alguma coisa. Eu tinha que trazer pro desenho elementos da cultura japonesa. E eu resolvi misturar as guachezinhas. Só que assim, nesse vídeo não vai ser só guache, né? Porque além da guache, eu também tô mexendo com digital. Então meio que eu vou fazer um desenho duplo. Vai ser um desenho de guache e um desenho no digital. Fiquei aí com o processo das guaches, né? Porque eu misturei as duas, porque enfim, né? Essa daqui eu não gostei, mas vou ter que usar. Então, bora misturar! Eu comecei abrindo meu caderninho, né? Esse daí eu já fiz há algum tempinho, esse caderno, e quero trazer muitas artes legais para vocês. Eu já tinha meio que feito uma ideia, né, no papel, e aí eu comecei a tentar ajeitar a perspectiva. Gente, mas assim, eu sou meio ruim com perspectiva, mas pelo menos saiu um desenho bem legal. Peguei meu godezinho, né? Eu uso um vidro para colocar a guache, porque a guache, não sei se você sabe, que você pode reutilizar ela várias vezes, né? Se só molhar que ela se torna líquida de novo. Aí eu quis deixar o processo um pouco mais dinâmico para vocês, né? Tipo, acelerando o vídeo um pouquinho, dando umas pausas no meio, para vocês verem mais ou menos como é que é a velocidade que eu faço esse negócio. Se eu não me engano, essa arte demorou umas 3 horas para fazer. Mas sério, você que gosta de tinta, tenta usar a guache é mó legal. Guache, tinta acrílica. As duas elas têm um poder de secagem, né? Um pouco rápido. A guache, o problema dela é só se você usar um pincel muito molhado, né? Aí não dá certo. Eu utilizei também o pincel de aquarela, que é o pincel de aquarela com a guache. Fica maravilhoso. Tipo, dá muito, muito bom. E é isso, a ideia que eu tinha, primeiramente, né, era fazer um gatinho que estivesse de boas em um jardim, tudo envolto, né, na cultura japonesa. Um jardim japonês, aí ele estaria apoiado naqueles portais que tem no Japão? Pois é. Aí meio que eu quis trazer essa tranquilidade, né, do gatinho, ele acabou de comer, mas ao mesmo tempo ele ia estar pescando, porque, enfim, gato é esfomeado, né, vocês sabem. E aí eu tive que ter um pouquinho mais de paciência, porque fazia, esperava secar. Pintava um pouquinho, esperava secar. Porque se você passar muitas camadas uma por cima da outra, com a tinta guache molhada ainda, ela vai sair de baixo. Então eu tive que ter um pouco mais de paciência para poder fazer. Pra pintar as pedrinhas também. Eu não tenho muita experiência com pinturas de pedra no papel, né? Eu gosto de pintar mais pedra no digital, mas aí não teve escapatória. E deu pra misturar bem as duas guaches, apesar de que uma é bem mais líquida que a outra, mas deu pra misturar. Ficou legal.
Ficou assim o meu primeiro desenho, né? Vocês estão vendo aí com maior foco. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui melhor. A imagem vai ficar meio ruim, mas é esse aqui, ó. Esse daqui foi o meu primeiro desenho misturando, né, as duas guaches. Eu gostei pra caramba. Esse caderno também foi eu que fiz. Meu caderninho aqui, ó. Vou fazer um monte de coisinha nele. Eu gostei pra caramba, só que ainda falta alguma coisa nisso daqui. Aí eu resolvi passar pro digital. Aí no digital aqui eu vou tentar resolver alguns problemas que eu encontrei na composição desse desenho. Na composição nem tanto, mas no desenho em si, algumas coisinhas que eu acho que deveriam dar um foco um pouquinho maior. Aqui já foi um pouquinho mais trabalhado nessa ideia. Já que eu já tinha feito ela no papel, eu não. Vou pegar algo mais legal, né? E essas daí foram todas as referências que eu utilizei para me inspirar, me espelhar, né? Algumas coisas que eu iria fazer nesse desenho. Eu comecei com a blocagem das cores, né? Utilizando a canetinha, a Paytoon. Cara, a Paytoon é muito legal. Quando você sabe utilizar essa bonitinha, teu processo fica muito melhor. E eu comecei a fazer as blocagens, né? Tentei até colocar um grid aí pra ver, mais ou menos, um grid de perspectiva, né? Pra ver se eu conseguiria fazer alguma coisa. Acabou que eu comecei a colocar mais volume no desenho. Eu achei o desenho um pouco sem volume, né? No papel. Parecia mais chapado e tal. Então aí eu comecei a tentar colocar um pouco mais de volume. Foi uma tentativa falha? Foi, mas pelo menos eu acho que eu consegui alguma coisa. Aí como eu tinha feito um gato aleatório, eu resolvi pesquisar mais. E não sei se vocês sabem, mas aquele gatinho que fica com a mão balançando, ele é japonês. Aí eu, caraca, eu vou fazer o gatinho japonês. Aí eu peguei o gatinho bonitinho e tentei fazer ele, né? Ele geralmente é vermelho ou dourado, mas tem uma que eu vi especificamente que ele tinha umas bolinhas laranja pelo corpo. E aí eu, caraca, eu vou fazer esse daqui que é mais diferenciado. Gostei. Primeiramente eu também tava com a ideia de tentar fazer como se ele fosse um samurai e tal, mas aí deixei aí a ideia, né? Fiquei por aí. Esse processo ele foi um pouco mais demorado do que no papel, né? Porque assim, digital, quando você não tem muita experiência, apesar de que eu tô 1 ano tentando mexer nessa bodega, acaba que você se perde um pouquinho em algumas coisas. E eu me perco mais em relação à pintura, né? A pintura é meio um pouco desastrosa, mas mas tô aprendendo, cada dia tô evoluindo mais, eu tenho que pesquisar mais coisa, mas tá indo. Eu quis fazer ele bem xoxudinho, bem gordinho, porque eu acho que gatinho gordinho é bonitinho. Questão de gosto pessoal. Esse gatinho também tem essa coleira, né? Uma coleirinha com um guizozinho. E ele é um gato da boa sorte, né? O Cat Lucky. Lucky Cat, não lembro. Pra compor também, né? Já que eu já tinha feito o desenho e tudo mais, eu fiz um lamen. Quis fazer também a luminária, né? Só que eu tentei colocar ela mais na perspectiva do gato. Aí eu fui tentar fazer, né? Mas não sei se ficou legal, mas eu tentei. E essa luminária ela não é de metal, ela é de pedra. Só que pra tentar fazer a pedra ficou meio complicado, mas é isso.
Aí eu também fiz as carpas, tá? Carpa é bem típica japonesa, né? Um peixe típico de aquário japonês, jardim japonês. Então eu acabei fazendo também. Fiz as flores de lótus também. Me inspirei em algumas artes de água japonesa, né? Que tem umas artes, tem até aquela que a gente conhece bastante, né? Que tem as ondinhas que eu mostrei pra vocês. Tem até nas referências. Quis deixar mais marcado. Confesso que não sei fazer grama. Saiu essa bosta aí. Fiz as pedras mais úmidas, fiz o bambu também, que é de origem, já que é tipo bambu enverga, mas não quebra, é bem japonês. Fiz as flores de sakura, né, os pezinhos de cerejeira, que são lindos, por via das dúvidas, são muito lindos. Aí eu fiz também a frasezinha do gatinho, né, que ele tem uma frasezinha, aí eu tava tentando decidir o que eu ia colocar na mão dele. Acabou que me deram a ideia de colocar um pincel e ele pintando alguma coisa. Achei incrível e apliquei no desenho. Pra mim, no desenho inteiro, o que eu mais gostei foram as flores de sakura e o lamen, que foi o resto de lamen, né, que ele já tinha comido. Aí tava aí descansando no jardim. Aí depois eu fiz um render final. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tá gravando? Tá. E é isso, espero que vocês tenham gostado desses dois desenhos que eu fiz. Meio que um complementa o outro, acaba que os dois viraram duas artes bem legais. E é isso, um beijo pra você, um cheiro no sovaco, mantenha seu sovaco limpo e até o próximo vídeo. Tchau!